E aí, meu povo? Aqui é o professor Luiz chegando com mais uma solução dos desafios semanais. E agora a gente vai iniciar com a questão 1 do nosso desafio 2. Lerei o enunciado, em seguida daremos prosseguimento com a resolução. 4 irmãos em sociedade decidem investir certa quantia. Ana contribui com R$ 4.100, Alana com R$ 5.200, Álvaro com R$ 3.900 e Antônio com R$ 2.800. Primeiramente, eles investem toda a quantia no sistema de capitalização composta durante 36 meses, sob taxa de 20% ao ano. Após esse período, eles pegarão todo o valor resgatado e investirão numa nova aplicação, sob o sistema de capitalização simples, durante 5 anos, sob taxa mensal de 0,5%. Dessa forma, eles dividirão o rendimento dessa segunda aplicação em partes diretamente proporcionais às quantias de seus investimentos iniciais. Qual será a quantia desse rendimento destinada a cada um desses irmãos? Primeiro temos que compreender que o problema trata de dois investimentos e nós iremos ter que tratá-los dentro de cada momento cronológico. Então, o que é que nós temos aqui? O primeiro investimento se trata de uma capitalização composta, beleza? Então, é preciso compreender que todos os irmãos fizeram um investimento em conjunto e o total desse investimento corresponde a R$ 16.000. Então, aqui vou separar, tá certo? Então, eu tenho aqui o primeiro investimento foi de R$ 16.000 de capital inicial sob uma taxa de 20% ao ano e durante 36 meses. Mas temos que deixar as unidades de medidas de tempo compatíveis. Então, aqui, 3 anos, que corresponde aos 36 meses do investimento. Pois bem, o que é que nós teremos aqui? Vamos determinar o montante dentro desse sistema de capitalização e daqui a pouco eu justifico o motivo de ser o montante. O capital deve ser multiplicado por 1, que soma a taxa percentual elevado ao tempo. Ora, o capital é de R$ 16.000, que vai multiplicar 1 mais a taxa. Lembrando que a taxa, na hora que é substituída, a gente já faz a divisãozinha por 100, que vai dar 0,2 elevado a 3 anos. Ok. Antes de multiplicar os R$ 16.000 pela taxa de acréscimo, a gente precisa calcular a potência. Então, aqui vai ficar 1 mais 0,2, vai dar 1,2. E aí, a gente primeiro vai ter que resolver essa potenciação, beleza? Então, eu tenho aí 1,2 elevado à terceira potência. O resultado aí vai dar 1,728. Então, eu vou multiplicar os 16.000 por 1,728. O resultado desse produto, pessoal, vai dar exatamente R$ 27.648. Então, eu tenho aqui R$ 27.648. Ora, esse valor, ele é o montante e eu calculei o montante e vale a pena destacar é que no texto o enunciado ele traz a seguinte informação: após esse período, que período? O período do primeiro investimento. Eles pegarão todo o valor resgatado. Então, resgate tem tudo a ver com o montante, porque tudo vai ser retirado ali. E esse montante agora, ele vai passar a ser o novo capital. Então, na nossa segunda aplicação, que é uma aplicação dentro do sistema de capitalização simples, este valor corresponderá ao novo capital. Então, aqui no segundo investimento, vou destacar aqui para vocês compreenderem melhor, a gente vai ter como capital os R$ 27.648. Logo, precisamos entender que nesse segundo investimento a taxa muda. Ela é uma taxa mensal de 0,5% ao mês, né? Obviamente. Então, eu tenho aqui 5% ao mês
já que é uma taxa mensal, e o tempo é 5 anos. Então, para que eu deixe a taxa coincidindo com o tempo em sua unidade, então eu tenho que a taxa tá ao mês, vou colocar 5 anos ao mês. 5 anos correspondem a 60 meses, já que cada ano contém 12 meses. E aí a gente faz a aplicaçãozinha dentro do sistema de juros simples. Mas vale a pena você perceber que nesse segundo tipo de aplicação que vai ser feita, ele vai dividir o rendimento. Rendimento é sinônimo de juros. Então, aqui nos juros simples, eu vou obter, em vez do montante, eu obterei os juros apenas. Logo, nós sabemos que os juros simples ele é o resultado da multiplicação entre o capital, a taxa e o tempo. Logo, o capital é de R$ 27.648. A taxa é de 0,5%. Então, eu pego meio e divido por 100. Então, eu terei aqui 0,005. E o tempo, 60 meses. Fazendo esse produto, o resultado que a gente vai obter, ele equivale a R$ 8.294,40. Então, a gente tem aqui R$ 8.294,40 de rendimento. E é esse rendimento que vai sofrer a divisão proporcional. Observe que ele diz aqui, ó, o rendimento dessa segunda aplicação em partes diretamente proporcionais serão divididas. Diretamente proporcionais a quê? A quantia de seus investimentos iniciais. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui com a quantia de cada investimento inicial. É fato que todos eles, quando juntaram as quantias, certo? Então, a gente vai ter um somatório de R$16 mil. Mas é interessante perceber o seguinte, que cada um, como eu vou trabalhar com a situação individual, vai ter que ser denotado aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos primeiro o investimento de Ana, que contribuiu com R$ 4.100. Então, nós colocamos R$ 4.100 multiplicado pela constante de proporcionalidade. Logo em seguida, temos o investimento de Alana, que corresponde a R$ 5.200 multiplicados pela constante de proporcionalidade. Álvaro, R$ 3.900 também multiplicado pela constante de proporcionalidade. E, por fim, nós temos o investimento de Antônio. Antônio, ele é o irmão que menos investiu. Antônio, ele investiu apenas R$ 2.800, que também deve ser multiplicado pela constante. A soma vai dar 16. Então, a gente sabe que 16 mil, corrigindo, 16 mil vai multiplicar a constante, que tem que dar igual ao valor do rendimento após a segunda aplicação, que é de R$ 8.294,40. Ora, esse valor a gente divide, né, porque vai passar o 16 mil dividindo, e a gente vai encontrar a constante de proporcionalidade. Logo, quando esse 16 mil passar dividindo esse valor do rendimento, nós teremos como constante o decimal 0,5184. E é esse decimal que a gente vai aplicar em cada parte individual dos investimentos. Então, Ana vai pegar o 4.100 e multiplicar por esse decimal. Em outras palavras, a gente vai elencar aqui, ó, Ana vai receber quanto desse rendimento? Então, a gente vai pegar os 4.100 que Ana investiu e multiplicar por 0,5184. O resultado dessa multiplicação vai dar R$ 2.125,44. E, analogamente, os outros irmãos. Nós temos a Alana. A Alana ela vai receber o equivalente ao coeficiente aí de proporcionalidade multiplicado por 5.200, que vai dar R$ 2.695,68. O de Álvaro, o que é que nós vamos observar aí? O de Álvaro vai dar 3.900
multiplicado por 0, a parte decimal 5184. Isso vai dar igual a, deixa eu só escrever aqui, Álvaro vai dar igual a R$ 2.021,76. E da mesma forma, para finalizar, o valor de Antônio. Antônio, ele aplicou 2.800, certo? Então, a gente vai ter R$ 2.800 multiplicado por 0,5184, que vai dar R$ 1.451,52. É importante perceber que quando você somar esses 4 valores que correspondem ao rendimento após a segunda aplicação que cada irmão receberá, tem que bater exatamente os R$ 8.294,40. Parabéns aos que acertaram, parabéns aos que tentaram, no meio do caminho se perderam. E se você não acertou, se você não conseguiu, confira aí a resolução mais uma vez para que vocês consigam compreender. Vamos agora à segunda questão. Aqui na segunda questão, o que é que nós temos? Jânio, Jango e Giba receberão a herança de R$ 6.060, deixada pelo pai deles. Porém, a repartição dessa herança obedecerá a alguns critérios. Ela será dividida em partes diretamente proporcionais à quantidade de filhos que cada um possui e inversamente proporcionais à idade de cada um. Jânio, que tem 4 filhos, é o mais velho. Ele tem 6 anos a mais que o seu irmão mais novo, o Giba. Giba, que é pai de 2 meninas, é 1 ano mais novo que o seu irmão do meio, o Jango. Jango, que tem 25 anos, tem um filho a mais que Giba. Com base nessas informações, descubra quanto cada um desses irmãos receberá nessa herança. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar nesse desafio é a organização dessas informações. Então, a gente tem aqui os 3 irmãos. A gente tem o Jânio, que iremos separar, certo? Nós temos o Jango e, por fim, nós temos o terceiro irmão, que é o Giba. E o que é que a gente precisa saber deles 3? A gente precisa saber quanto corresponde à quantidade de filhos que cada um tem e quanto corresponde à idade que cada um tem. Então, vamos colocar aqui na primeira coluna a idade, poderia ser a segunda coluna também, e a quantidade de filhos. A ordem aqui não irá afetar, tá certo? A quantidade de filhos. Então, vamos separar de cada um de acordo com as informações contidas nesse enunciado. Então, veja que logo aqui ele diz o seguinte: Jânio, que tem 4 filhos, é o mais velho. Então, a gente já sabe que Jânio tem 4 filhos, mas ele é o mais velho. Então, já coloquei aqui na ordem do mais velho. Ele tem 6 anos a mais que o seu irmão mais novo, o Giba. Então, até agora a gente não sabe a idade de Giba, fica aí em stand-by. Giba, que é pai de 2 meninas. Então, eu venho aqui, ó, Giba, que é pai de 2 meninas. O que é que acontece com ele? É 1 ano mais novo que o seu irmão do meio, mas a gente não sabe qual é a idade do irmão do meio por enquanto. Então, a gente aguarda aqui. E Jango, que tem 25 anos, então eu venho aqui, ó, Jango tem 25 anos, tem um filho a mais que Giba. Olha, Giba tem 2, então Jango vai ter 3, um filho a mais. E agora que eu sei a idade de Jango, a gente volta para a informação lá em cima, que diz o seguinte, que Giba é 1 ano mais novo que seu irmão do meio. Então, o que é que eu tenho aqui? Que Giba tem 24 anos. Ele é 1 ano mais novo que o irmão do meio. E lá de cima, Jânio, qual é a correlação das idades? Ele tem 6 anos a mais que o seu irmão mais novo. O irmão mais novo é Giba. Então, ele tem 6 anos a mais, ele tem 30 anos. E aí a gente completa as informações necessárias. Um fato importante é que esse problema ele vai trabalhar com essa divisão proporcional tanto em partes direta quanto em partes inversa. Então, vamos lá, entender melhor. Então, após a construção dessa tabelinha, que vai nos ajudar bastante, é preciso compreender que esses R$ 6.060,
eles serão subdivididos da seguinte forma. Acompanhe a partir daqui, ó. A herança será dividida em partes diretamente proporcionais à quantidade de filhos. Então, ó, a quantidade de filhos diretamente proporcionais e inversamente proporcionais à idade de cada um. Então, aqui a correspondência é de inversamente proporcional. Então, a partir dessa ideia, a gente vai destacar aqui a relação de diretamente e inversamente proporcional de cada filho. Então, vamos começar aqui por Jânio. O que é que vai acontecer com Jânio? Jânio, ele vai ter a sua quantia relacionada de forma diretamente proporcional à quantidade de filhos que ele tem, ou seja, ele tem 4 filhos, então vai ficar 4 vezes K, já que é diretamente proporcional, porém dividido por 30, porque é inversamente proporcional à idade dele. A mesma coisa vai ocorrer com o Jango. Jango, ele tem 3 filhos, isso daqui vai acarretar em 3K, mas ele tem 25 anos, então a gente vai dividir por 25. E por fim, a gente tem o Giba. Giba, ele tem 2 filhos e ele tem 24 anos. Observe que tem algumas frações que a simplificação é possível. As que forem possíveis, você pode assim fazê-la. Caso contrário, não faça e vai dar o mesmo resultado. Aqui a gente vai simplificar por 2 e vai ter 2K sobre 15. Aqui embaixo a gente vai simplificar, não tem condições. Então, a gente deixa do jeito que a fração está. Porque 25 e 3 são números primos entre si. Mas 2K sobre 24 dá para dividir por 2. Simplificando por 2 vai ficar K sobre 12. E aí a gente pode utilizar essas 3 frações e somar. E o resultado tem que dar exatamente o total da herança. Então, vamos lá com cuidado. O que é que a gente tem aqui? A gente tem 2K sobre 15, somado com 3K sobre 25, somado com K sobre 12. A soma tem que dar R$ 6.060. Por estratégia, aqui debaixo dos R$ 6.060 a gente coloca 1, tá bom? Na hora que for determinar o fator comum do denominador, a gente coloca lá esse 1 aqui como representante da unidade para fazer a divisão por ele, tá bom? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que calcular o MMC de 15, de 25 e 12, tá certo? Então, o MMC entre 15, 25 e 12 vai dar igual a 300. Dará igual a 300. Então, aqui a gente vai colocar a fração maior, certo? Então, aqui nós temos o denominador comum, 300. Aqui também, do outro lado, 300. E agora a gente faz aquele processo conhecido. Multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo, ou vice-versa. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá no mesmo. 300 dividido por 15 vai dar 20. 20 vezes 2 vai dar 40K. Somado com 300 dividido por 25 dá 12. 12 vezes 3 dá 36K. E 300 dividido por 12 dá 25, então vai ficar 25K. Aqui em cima, a gente vai pegar 6.600 e multiplicá-lo pelo 300. Por quê? Porque eu pego 300, divido por 1, e o resultado que vai dar o próprio 300 eu multiplico, tá certo? Então, vai ficar 1.818.000 é o valor, certo? Cancelando aqui os 300, aqui nós iremos somar a quantidade de K. Então, eu tenho 40 mais 36 mais 25. A soma desses K será igual a 101K, que vai dar igual a 1.818.000. Aí eu pego o que agora? Divide esse valor, 1.818.000, por o valor 101. Dividido por 101, a nossa constante de proporcionalidade corresponde a 18.000. E esses 18.000 devem ser substituídos, como vocês bem sabem, em cada correspondente, em cada irmão. Onde tiver K, eu substituo por 18.000. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o Jânio, eu vou chamá-lo primeiro, tá certo? O mais velho.
Jânio vai ter o valor correspondendo a... Aqui a fração que corresponde a Jânio, 2K sobre 15. Então, eu vou ter 2 vezes 18.000 dividido por 15. Tá certo? Então, a gente vai fazer essa multiplicação e dividir por 15. Quando eu multiplico ali, vai dar 36.000 aqui em cima. Aí eu pego 36.000 e divido por 15. Isso vai dar 2.400, que é o valor da herança correspondente a Jânio. Jango, o que é que vai acontecer com ele? O Jango ele vai ter 3K sobre 25, ou seja, 3 vezes 18.000. E o resultado desse produto divide por 25. Ó, 3 vezes 18.000 dá 54.000, que eu divido por 25 para obter R$ 2.160. E por fim, temos o Giba. O Giba ele tem a sua parte diretamente proporcional a 2, mas eu vou utilizar aqui essa fração simplificada, que dá no mesmo. Então, a gente vai ter 18.000 dividido por 12. Ora, se eu pego 18.000 e divido por 12, o resultado obtido é de R$ 1.500. Então, a gente consegue, assim, descobrir o valor da herança de acordo à regra de subdivisão, os critérios de divisão aí para cada um dos irmãos. Espero que vocês tenham acertado. Quem não acertou, espero que tenha compreendido o procedimento de resolução. Caso contrário, pode me chamar aí para tirar sua dúvida. Pessoal, valeu e até o próximo desafio.